durante a pesquisa, né, a gente passou por muitas coisas, e o que eu mais gostei, assim, agora, esse é o painel que eu tenho mais afinidade, que eu mais gosto, que fala sobre a cultura, né? Eu, como uma mulher periférica, que faço rap, Nicole, que faço rap, que estou na rua, que vejo essa bolha que está, né? Muitas pessoas não veem. Estou muito feliz que isso vai acontecer. Bom, para esse painel, queria chamar a Adriana Hack, que vai ser a moderadora, que é a Casa Mundo, né? Vem aqui, meu amor. Palmas. Queria chamar nossa galera para bater papo. Lucas Rodrigues, da Kenner, palmas. Vinícius Almeida, da Baia. Vem, Vinícius. O Vinícius não está aqui? Diogo, desculpa, gente, aqui estava Vinícius. Foi mal, Diogo. E a minha queridíssima DJ Tami. Ó, tô sentindo um fã-clube aqui, hein? Gente, pode se acomodar. Vê se tem microfone para todo mundo. Tem aqui, vamos fazer aquele testezinho. Delícia, senta aqui. Todo mundo com o mic ok? Som. Aguinha ok? Tudo certo? Vamos começar. Bom, gente, eu vou começar aqui abrindo esse painel, que eu vou moderar essas 3 feras. Então, eu queria dizer em primeiro lugar, que é uma honra estar aqui nesse evento do Rio Além da Bolha, poder ver um resultado de pesquisa se desdobrar, né, num dia, numa experiência, em diversos diálogos. Gostaria de agradecer imensamente o grupo de mídia do Rio de Janeiro, a Casa Firjan, por transformar esse conteúdo tão rico, né, numa vivência, numa experiência, onde outras pessoas também podem entrar em contato com a nossa pesquisa. Eu acho importante dizer que, nesse processo, a gente contou muito com o time da Casa Mundo, que foi fundamental, mas também com a nossa queridíssima Fátima Rendeiro, que sem ela esse projeto não aconteceria. Obrigada. Eu tenho certeza que hoje vai ser um dia repleto de diálogos super ricos, né? A gente vai estar falando de desdobramentos daquilo que a gente viu. A gente espera que essa pesquisa não pare por aqui, que ela ainda avance mais em novos territórios que a gente ainda não conseguiu chegar. E também é legal ver que o resultado de uma pesquisa que ousou sair do óbvio, na verdade, a gente não olhou para frente, né? Como a nossa amiga DJ Tami falou, a gente olhou para trás. A gente olhou para as costas do rio e a gente viu que aquilo que acontecia, que estava nas costas da gente, era rico, vivo e maravilhoso. Tá. Alguém já falou, quem quiser conhecer essa pesquisa mais profundamente, ela vai estar lá na plataforma da gente. É só clicar Rio Além da Bolha e você já entra em contato com essa pesquisa maravilhosa. Tá. Nossa mesa de hoje ela tem um objetivo, assim como a pesquisa, tá? Que é desafiar estereótipos, é pensar e olhar por ângulos diferentes, que eu acho que a gente pode quebrar preconceito, sim. A gente, às vezes, se vicia de um jeito de olhar, se acostuma a viver, né, na nossa rotina. Então, que isso é um convite para a gente quebrar a cabeça. Tá? Então, vamos lembrar que essa conversa é, sim, né, em fit com essa casa, é uma conversa para inovador, para aqueles que têm coragem de pensar diferente, de mudar, de ousar e de trazer outras experiências para a gente se conectar com o estado do Rio de Janeiro. E tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista de negócio, de indústria, né, e todas as perspectivas que a gente pode tirar desse encontro de hoje. Eu queria dizer que isso aqui a gente vai fazer meio saia justa, tá? Então vai ser meio informal, fiquem à vontade, vocês vão ter tempo para fazer perguntas, para trocar ideia com esses feras que estão aqui, tá? Que são pessoas assim que vão dar aula para a gente sobre esse assunto de quebrar paradigmas, né? De questionar estereótipos negativos. Eu estou aqui com essas 3 feras, eu quero apresentá-las para a gente começar a fazer o nosso trabalho. Então, a primeira das pessoas que eu quero apresentar é a Tami. A Tami é uma DJ, ela é uma comunicadora, mas ela é uma mulher negra que ela desafiou o mercado, tá? Ela se consagrou na cena musical e cultural do Rio de Janeiro e hoje ela é referência para outras mulheres que querem estourar as suas bolhas e mostrar o seu trabalho. E ela fez isso com excelência e vai contar um pouquinho dessa jornada. Tá? Eu também estou... Um segundinho que eu estou na minha cola aqui.
com o Lucas Rodrigues, né, que é jornalista, é produtor, é DJ. Hoje ele está como coordenador da marca Kenner e vem fazendo um trabalho genuíno, encantador, né, conectando de forma genuína a relação com a periferia. Então, acho que ele tem muito para contar do trabalho dele e como é que vocês, quais os desafios, como é que vocês quebraram essas bolhas aí para chegar onde vocês chegaram. Parabéns. E estou aqui com o meu querido Diogo Augusto, que trabalha com comunicação há mais de 15 anos, é cofundador do Perifa Potente e hoje lidera um projeto que a gente tem que conhecer, que é o Elas da Bayer, e vai nos contar um pouco sobre engajamento com comunidade e, principalmente, como as marcas podem fazer diferente, criando essas novas possibilidades de relacionamento, de conexão, né, trazendo também a parte boa, além dos desafios. Né? Então, é isso. Eu vou me sentar aqui. Eu queria, na verdade, começar... Eu vou só começar com as primeiras perguntas, tá? Preparem as perguntas... Fazendo merda. Preparem as perguntas de vocês aqui, porque a gente tem que aproveitar essa 1 hora perfeitamente. Tá? E aí eu queria começar com a Tami, pedindo para que ela nos conte um pouquinho dos desafios e por que você acredita que quebrar estereótipo, estourar a bolha, faz toda a diferença na sua vida e na vida das pessoas, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Bom dia, gente. Obrigada pelo convite, por sempre estar junto, né, Dri? Eu acho muito interessante falar de onde eu vim, os lugares que eu ocupo, e eu estou feliz de estar aqui hoje. Eu sou DJ, produtora musical, gosto de articular muita coisa, gosto de falar. E eu sempre, de alguma forma, estou envolvida com o que eu acredito, com essa história da comunicação. Eu fiquei um tempo, durante 4 anos, no programa Voz das Periferias, que era um programa que era diário, né? Hoje em dia não é mais diário, na Roquete Pinto, que é uma rádio do governo aqui do Rio de Janeiro. Toda a minha formação enquanto ser social, para além da música, do DJ, foi a partir de projetos sociais. Eu passei muito tempo da minha vida dentro da CUFA, passei um tempo da minha vida no Afro-Reg. Então, eu tenho relações com as pessoas de lá até hoje, são meus amigos, são pessoas que me impulsionaram para chegar aos lugares que eu ocupo hoje em dia. Sou Zona Norte do Rio de Janeiro pra caramba, e o extremo, quase Baixada Fluminense, né? Eu sou de Anchieta, Complexo do Chapadão, daquele lugar ali. Hoje eu estou no centro do Rio, porque é isso, eu estou no centro para poder ocupar tudo, para poder estar em todos os lugares. Mas eu sou muito desse lugar e eu sempre levantei a bandeira de falar para todo mundo que eu conheço, para os meus amigos que não são aqui do Rio de Janeiro, que existe um lugar para além do que eles veem nas grandes mídias, nas grandes plataformas, o que é divulgado aqui na nossa cidade. Todo mundo sabe que eu sou da cultura e existe isso pulsando muito forte do lado de lá, como eu falo, atrás das costas nas costas do Cristo Redentor. Eu até brinco, porque eu estou morando numa rua hoje, que é no centro do Rio, que eu consigo ver o Cristo Redentor, mas ainda assim é às costas, sabe? Eu consigo ver o Cristo, mas ainda assim é do lado de cá. E eu sou essa pessoa que consome cultura, que articula cultura já há um pouco mais de 15 anos, e vivo muito isso nesse meu lugar. Claro que hoje eu rodo tudo, o Rio de Janeiro é o meu lugar de ocupação nele, em toda a cidade, mas eu sempre defendi a bandeira que existe coisas acontecendo bem para lá, né? Bem lá para baixo, na Baixada Fluminense, na Zona Norte, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Existe gente fazendo, construindo, e eu falo não só da cena cultural, da música em si, como também gente empreendendo, gente criando coisas incríveis, interessantes, que muitas vezes não é vista, mas a gente está aí fomentando isso, né? Buscando isso, botando a cara, aparecendo. É isso. Maravilhosa. Essa aqui é uma referência da tua história, ela passa o tempo todo por estourar a bolha, né? Mas eu vou aproveitar, então, passar a palavra para o Lucas. Eu sei que você já tem um histórico pessoal de estourar a bolha, desde que eu acompanhei tua história.
E hoje você está de frente desse trabalho, né, com a Kenner, que é um trabalho belíssimo. Me chama a atenção o tempo todo, porque eu adoro o que vocês fizeram. Eu queria muito que você contasse para vocês um pouco dos desafios, né, da marca. Como é que vocês tiveram coragem? Qual foi o ponto de virada quando vocês olharam e falaram, cara, eu vou quebrar essa bolha e vou fazer diferente? Aí eu passo a bola para você. Valeu, bom dia, galera. Muito prazer em estar aqui. Eu sou o Lucas, trabalho liderando essa reconexão da Kenner com a cultura. Eu acho que o movimento começa em 2022, quando chamaram a gente para tocar a marca Kenner, muito dando carta branca ali para o que a gente poderia fazer. E aí a gente já tinha identificado que, bom, não é novidade, né, que Kenner estava conectado com a cultura. Existem mais de 100 músicas que citam a marca, existem milhões de telas de obras de arte com a sandália nas suas telas. Eu falei, cara, eu acho que o trabalho ele é muito mais simples do que parece. E a gente conversou isso também, né? O óbvio, às vezes precisa ser dito. O que é óbvio para mim não é óbvio para a maioria das pessoas. E aí o que a gente fez, na verdade, todo mundo pergunta, né? Qual foi a metodologia? O que vocês fizeram? Falei, cara, 2 pilares: verdade e consistência. Vamos mapear os territórios que a marca está inserida. E aqui a gente está falando de música, de arte, de esporte. E quando a gente fala de música, de arte, de esporte, a gente fala do quê? Da cultura. Então vamos nos conectar com a cultura de uma forma verdadeira e consistente para gerar comunidade. Você perguntou sobre o desafio, né? Eu acho que o desafio eu acho que é se manter consistente e ser fiel à verdade, porque é muito fácil você criar algumas relações que não existem. Mas eu acho que a gente se manteve ali muito fiel ao tudo que a Kenner construiu e todas as pessoas que já falavam com a gente. Porque é isso, a Kenner hoje, inclusive a gente tem hoje um evento que comemora 36 anos de história. As pessoas sempre falaram com a marca que nunca tinha dado ouvidos para a rua, né? Para a população como um todo. E o que a gente fez foi abrir a porta, dar ouvidos e trazer para dentro, começar uma conversa. Então, assim, foram muitos desafios, mas acho que foram mais simples do que parece, sabe? Não estou tentando vender nada, mas eu fiz o que eu acho que é o certo, o básico Agora, e o mínimo. uma pergunta, o desafio, quando tem verdade, ele é até fácil de acontecer, porque ele tem uma fluidez, né? Agora, como é que foi dentro da empresa, né? Assim, esse convencimento de que a gente tinha que confiar naquilo que estava sendo dado para vocês já há muitos anos, mas que por algum motivo vocês não se entregavam? O desafio foi esse, na verdade, né? Mas a gente brinca, né? A gente trabalha para fora e para dentro. Então, hackear o sistema sempre teve ali dentro dos nossos trabalhos, desde quando eu estava na Jacaré Moda, desde quando a gente começou a trabalhar com moda, antiga, atual Silva, né? Então, quando a gente começou lá, a gente também fazia muito esse trabalho de hackear o sistema. E quando a gente trabalha com marca, eu acho que isso não é muito só sobre a Kenner. Não é uma novidade que a gente tem um sistema ali que é um pouco conservador, né? E aí o que a gente faz é quase que um letramento, né, com muita inteligência emocional para mostrar como é a cidade de fato. Beleza, eu entendo que você veio desse lugar, mas o Rio de Janeiro, o Brasil é esse aqui. E quando a gente fala da Kenner, a gente está falando de uma marca de 36 anos que se relaciona com o brasileiro do norte a sul do país. E eu acho que o desafio, além do interno, né, de você naturalizar e mostrar qual é a realidade das pessoas que usam a sandália, como que é a relação delas com a cultura, é você falar também com as pessoas que têm uma relação muito afetiva com a marca, né? Então não é só tem esses 2 desafios, o desafio interno das pessoas, né, da diretoria como um todo, entender o trabalho que está sendo feito, entender quão necessário é olhar para fora, furar a bolha, e enfim, beleza, o mundo não é minha bolha, vamos olhar para o Brasil como ele é. Mas também conseguir abraçar toda esses fãs, porque a gente fala que a Kenner é uma brand lover, né? A galera ama como se fosse, nossa, deles. Então a gente tem um certo cuidado ali para, beleza, vocês têm uma relação verdadeira, a gente não quer atravessar essa relação, tanto interna quanto externa. Respondido? Super respondido. Eu vou ter depois, quer dizer, a galera vai ter mais pergunta, né? Mas se ninguém tiver, eu tenho mais aqui. Brigadíssima, Lucas. E agora, Diogo, o que eu queria entender um pouquinho, você está ligado a esse projeto Elas da Bayer, né?
É um cara também que já está ligado a outros projetos, eu acho que sabe muito bem do que a gente está falando aqui. E eu queria que você contasse um pouquinho desse projeto, o que aconteceu, como é que vocês chegaram nele e, principalmente, não, os desafios, mas também eu quero saber as benesses, né? O que a indústria, né, ou uma empresa como a Bayer, que é uma empresa de um tamanho gigante, ganha quando toma uma decisão de dar um passo estourando a bolha e fazendo alguma coisa diferente. Boa, bom dia a todas e todos. Eu quero fazer minha autodescrição, caso tenha alguém com baixa visão. Sou uma pessoa negra de pele clara, estou com dreads no cabelo, cor preta e tá preso meio coque, meio solto, e roupa vestido em tons marrons. Acho que o projeto Elas da Bayer é um projeto desenvolvido com a Firjan, já na terceira edição aqui no Rio de Janeiro e na segunda edição em São José dos Campos. Ele nasce muito desse olhar da Bayer para a comunidade do entorno. A gente tem um conselho comunitário consultivo, que é composto por algumas ONGs e secretarias municipais. A gente ouve muito as necessidades do território, além de, obviamente, fazer todo o diagnóstico social das comunidades que nos rodeiam ali, né? O nosso site hoje fica em Belford Roxo, e aí vale dizer que eu também sou de Belford Roxo, então tem um trabalho aí com um sentimento um pouco maior. E quando a gente pensa nesse projeto Elas da Bayer, ele está ligado a dois objetivos principais. Primeiro, reduzir as desigualdades do município, atendendo a população que está ali ao entorno, mas também olhando para a equidade de gênero. A gente tem, dentro de uma planta fabril, a dificuldade muito grande de trazer mulheres para trabalhar dentro da planta. Porque a gente consegue, obviamente, trazer para os cargos administrativos e para a parte de gestão, mas para a parte operacional, são pessoas que já estão há muito tempo dentro da empresa e, em sua grande maioria, ainda são homens. Então, a gente entendeu que precisávamos dar esse passo atrás e capacitar mulheres cis e trans para operarem na indústria. E aí esse é o grande foco do nosso projeto hoje, mas eu acho que ele tem grandes ganhos além disso, né? Além de abrir as portas da indústria para essas mulheres que antes viviam à margem. Acho que um grande benefício é ouvir o quanto que, a partir dessa oportunidade, seja elas atuando dentro da Bayer ou em outras empresas, podem transformar suas vidas. A gente teve na penúltima formatura que aconteceu na edição de 2023, o depoimento de uma mulher trans que tinha 44 anos e que pela primeira vez ela teria sua carteira de trabalho assinada. É uma pena não ser mais a carteira física, né, para ela ter essa glória, mas acho que olhando ali virtual também já dava esse sentimento. Então acho que para a empresa a gente ganha muito com essa humanização, mas eu acho que a gente também tem alguns outros desafios e que a gente lida diariamente, que é construir o respeito à dignidade da vida de todas essas pessoas. No ambiente majoritariamente masculino, a gente precisa pensar que todos os nossos comportamentos anteriores, de 65 anos, porque a Bayer está em Belford Roxo há 65 anos, precisam ser revistos. E é o que a gente vem fazendo a cada dia, criando um ambiente seguro para todas elas, não só para as que entram através do projeto, mas para todas as mulheres, pessoas LGBTs, pessoas negras, indígenas que estão dentro do nosso parque, mas também olhando para as necessidades de capacitação e aprendizado delas. Se a gente está falando de uma mulher que está entrando no mercado de trabalho com 44 anos, provavelmente ela não tem o corpo que precisa ter para aturar algumas questões organizacionais. E aí, acho que esses são os nossos maiores desafios. Mas, além disso, eu acho que trazendo um pouco mais e conectando com a pesquisa, a gente, enquanto Conselho Comunitário Consultivo da Bayer também, começou a olhar para as necessidades do território e começou a entender como que a gente poderia impactar, por exemplo, a cultura. Então, no ano passado, a gente conseguiu definir os projetos que incentivamos, e aí aqui dentro, para o Rio de Janeiro especificamente, a gente tem 2 projetos que tocam a área do samba, e que um faz a pesquisa e fortalece as rodas de samba, que é o Batucadas, e o outro é o Ubuntu, que trabalha todas as culturas de matriz africana. Então, a gente entende que a cultura também é um caminho para potencializar a transformação da nossa sociedade. E só para entender um pouco, assim, todos esses movimentos, assim, quando a gente olha a companhia hoje, a partir de tudo que a gente viveu, muda um pouco o espírito de quem trabalha lá, a questão do orgulho. O que vocês sentem, assim, né, do clima organizacional a partir do momento que vocês investem nesse tipo
explosão de bolha, nessas bolinhas que vocês estouram? Bom, eu acho que muda o orgulho, a gente fortalece, a gente lá tem uma coisa chamada orgulho em pertencer. Então, não só olhando para a nossa missão e visão da Bayer para o mundo, mas olhando internamente, a gente consegue entender que projetos como esse fortalecem esse orgulho. Mas eu acho que o que muda principalmente é o papel de todas as empresas hoje, principalmente para aqueles e aquelas que não acreditam que a luta por igualdade é uma luta importante e ela precisa ser viável, a gente, de alguma forma, seja no amor ou na dor, a gente faz com que essas pessoas parem para pensar e minimamente respeitem as pessoas que fazem parte dos grupos minorizados. Acho que esse é o grande ganho de todas as empresas quando olham, principalmente para a diversidade. Maravilha. Antes de eu abrir para a pergunta para a galera, que eu já estou louca para fazer isso, eu tenho uma pergunta para a Tami. Porque a Tami, né, ela é uma mulher que desbravou o mercado de música, que antes ele era muito dominado pelos homens, e, no geral, homens cis, ricos. Né? Esse mercado não era um mercado que dava espaço para mulheres como a Tami. E hoje ela é uma personalidade desejada em tudo que é festival. Para quem não sabe, a Tami está lá no Rock in Rio, no Manaus, na Tardezinha, no Rock the Mountain. Onde você vai, tem a nossa deusa aqui, DJ Tami. E o que a gente percebeu, e a dúvida que a gente queria ter, né, é como é que a gente percebeu, claro, que algumas marcas começaram a se aproximar de você, né? Então a gente já vê nas suas redes você se relacionando com marcas, e eu queria saber 2 pontos, assim, como é que foi essa chegada, né? Qual é o papel, né? Como você se sente quando essas marcas vão chegando? Qual é o tipo de abordagem que interessa quando a gente está falando de relações verdadeiras, né? Quando a gente está esperando um approach certo de uma marca, e, principalmente, quais são as oportunidades que ainda estão ocultas para as marcas furarem as bolhas, sabe? Para as marcas poderem olhar para além daquilo que elas conhecem. Então, até eu chegar nesse lugar de estar em todos esses festivais e até esse relacionamento com marca, demorou bastante. Eu posso parecer nova, mas eu tenho 35 anos e eu estou nesse meio da cultura há quase 20 anos, né, discotecando, enfim. Então, demorou muito para isso chegar, mas, de fato, chegou porque eu fui insistindo, trabalhando, entregando um bom trabalho, que eu acho que isso é importante também. E, para entregar esse bom trabalho, nunca foi nada muito fácil para mim, né? Até porque é sempre aquilo, mora muito distante, o lugar que eu tenho que estar, geralmente, eu levo 1h30, 2h30 para chegar, mas eu fui meio que insistindo mesmo nisso, sabe? Para eu estar, eu vou estar. Eu vou me esforçar, eu vou para lá, e eu vou me comunicar, eu vou conhecer gente, e as coisas vão acontecer a partir disso. Hoje também eu entendo que muitas marcas chegam por conta do diálogo que a gente tem buscado mesmo sobre igualdade, né? Igualdade de gênero, igualdade racial. A gente tem falado muito sobre isso, né? E aí, por isso que algumas marcas têm chegado para... Vamos dialogar com ela, é interessante estar com essa pessoa aqui. Sinceramente, nem todas são genuínas. Às vezes chega, não, porque a gente tem que falar, não, porque ela tem que estar, porque é isso que está se falando disso. Está se falando sobre gênero, está se falando sobre raça, a gente tem que... E eu sinto isso, eu consigo sentir isso de fato. Na semana passada chegou uma proposta para mim de uma marca que essa proposta era até interessante, assim, pelo valor, né? E é uma marca grande, só que eu falei com a galera que trabalha comigo, gente, não dá para eu fazer. Por que, Tami, não dá? Eu queria muito essa grana, mas não dá para eu fazer porque a galera me conhece. Se eu me associar com essa marca, a galera que eu falo é quem me conhece mesmo, quem me acompanha até na rede social e tal, vai ter um monte de amigo meu indo falar... Que isso, Tami? Não sei. Então, não dá para fazer. Então, eu acredito muito que é importante, né? Até para eu alcançar outras coisas. Eu ser genuína, eu ser eu mesma, eu me respeitar. Acredito muito que levantar as minhas bandeiras é importante mesmo, até para identificar, até para outras marcas, enfim, empresas identificarem que é importante falar sobre essas pautas de gênero e raça. E eu volto a dizer
que muita coisa tem acontecido porque a gente está falando, sabe? A gente está insistindo. Como você falou, a luta pela igualdade é algo sério, é importante. Eu acho que é por isso que muita coisa tem acontecido nesse sentido, sabe, Dri? Agora, teve alguma marca que você fala assim, essa eu me orgulho de estar junto? Teve por conta de todo o processo dessa publicidade específica, então eu me identifiquei muito. Teve algumas, mas uma que... Pode falar a marca? Uma marca que eu participei de uma campanha no ano passado, tanto ali, enfim, como influenciadora, como DJ também, que eu acabei fazendo meu som ali, foi a Dove, que era uma campanha que eles falavam sobre corpos livres, diferentes, e então eu me identifiquei muito, porque eu estava acompanhando tudo isso antes, de fato, de eles me chamarem, e aí, quando me chamaram para estar junto, eu achei muito interessante. Legal, legal. Gente, vocês já querem... já tem pergunta pronta aqui para vocês? Alguém quer conversar com alguém? Como estamos? Aqui, ó. Já encontramos aqui. Ei. Obrigado. Bom dia. Eu sou o Diogo, sou aqui da Firjan também, Ceará. Eu trabalho no setor da cultura, em Jacarepaguá, mas eu sou de Ramos, cresci lá, fiquei até os 22 anos, lá quase em frente à quadra da Imperatriz Leopoldinense, entrada do Morro da Baiana e tal. E sempre foi, e aí me apegando muito ao tema do painel, né, território cultural, a pergunta para os três, mas eu acho que em especial para o meu xará e para o Lucas, que estão dentro de marcas, né, de empresas. Sempre foi muito, é isso que a Tami falou, assim, sempre foi muito difícil para estudar, né? Sempre 1h30, 2 horas para chegar nos lugares, sai 7h30 da manhã com a mochila cheia de coisa para ficar até 10 da noite, 10 da noite perrengue, para onde, para voltar. Então, as oportunidades de formação mesmo, né, de desenvolvimento pessoal, sempre foram muito complexas de serem alcançadas. Que medidas vocês tomam para tentar amenizar isso, né? Como que, de fato, isso pode estar mais perto, a gente levar 20, 30 minutos para chegar num lugar e depois voltar para casa e ter tempo de chegar em casa, de estudar, de descansar, né? Que é um ponto importante que, às vezes, quer dizer, quase sempre não é permitido. Então, que medidas vocês tomam para tentar amenizar isso? E uma questão também que, muitas vezes, toda essa discussão ela é muito bonita para foto, mas na hora de repartir o orçamento, é sempre muito pequenininho, né? Como que vocês tentam, e aí falando em furar bolha, furar essa bolha do orçamento, também vira uma fatia generosa do orçamento para essas ações? Eu posso começar, então. Hoje eu estou vivendo a glória de morar perto de casa, perto do trabalho, né? Eu, por muito tempo, os meus 7 primeiros anos de carreira, eu trabalhei na Zona Sul, saía de Belford Roxo para a Zona Sul, então era isso. Saía, estava frio, ia de casaco, chegava na Zona Sul, estava aquele calor danado, e a gente tinha que ir se desmontando. E por muito tempo, para me desenvolver, eu precisei fazer esse sacrifício de chegar em casa meia-noite, 1h da manhã, para conseguir estudar, fazer pós, etc. E aí o que eu vivo hoje não é uma realidade para todo mundo, né? Afinal de contas, quem mora na Baixada Fluminense não tem essa oportunidade, nem sempre tem a oportunidade de poder ter deslocamentos muito curtos, mas o que a gente tenta fazer para a nossa equipe, para o time que está com a gente, é pensar não só no ambiente de trabalho mais flexível, então a gente tem o que a gente chama de byflex, as pessoas podem ir presencial ou ficar de casa em determinados dias, muito de acordo com aquilo que a gente tem para fazer dentro da planta, uma vez que a gente trabalha na indústria e precisa estar muito próximo das pessoas. Mas falando de capacitação, no meu caso especificamente, eu tenho um plano de desenvolvimento de carreira que, dentro dele, eu preciso me desenvolver em alguns aspectos. E isso está dentro da minha jornada de trabalho. Então, se eu preciso me desenvolver no inglês, o meu curso de inglês e minha aula de inglês está dentro da minha agenda da semana. Nem sempre dá certo, às vezes eu tenho que fazer depois, mas é a vida corrida, acho que de todo mundo que trabalha com comunicação, especialmente. E aí, eu acho que a gente tenta não só fazer isso com o nosso time, que está ali cuidando de engajamento com comunidades e comunicação, e aí, obviamente, de alguma forma, a gente acaba inspirando outros setores, mas quando a gente fala para fora da empresa,
criando oportunidades, olhando para a comunidade, a gente precisa ser cada vez mais intencional. Então, eu tenho a sorte também de ter um orçamento direcionado para engajamento com comunidades, que é muito maior do que para a comunicação interna, e a gente também trabalha outras leis de incentivo, seja federal ou estadual. O projeto que eu citei, os 2 projetos de cultura que eu citei aqui foram para estadual. Mas quando a gente olha para a Baixada Fluminense, e aí eu até fiz a provocação para a Adriana para expandir a pesquisa para o estado do Rio de Janeiro, para a gente conversar e poder olhar, né, se a gente olha o Rio de Costas, a gente também pode expandir isso que abarca a Baixada Fluminense. A gente começou a entender quais eram as necessidades daquele território e das pessoas que lideravam aquele território. Então, dentro desse grupo de ONGs que faz parte do nosso conselho, a gente identificou que todas as ONGs maiores e potentes estavam conseguindo beber do investimento social de leis de incentivo e as ONGs de Belford Roxo não conseguiam, porque não tem capacitação para isso. E aí, ano passado, a gente fez um projeto chamado B Território, que capacitou todas essas ONGs para aprenderem a escrever projetos de leis de incentivo, sejam elas estaduais ou federais, e depois disso a gente saiu com 5 projetos inscritos que vão ser executados em 2025 e vão impactar todas essas 12 ONGs. Dentro delas a gente tem alguns movimentos sociais que ainda não têm CNPJ de fato, mas a gente sabe que elas precisam ser confiadas também. Elas precisam estar dentro desse movimento para se estruturar. Então, eu acho que, no fim, para resumir essa pergunta, é ser intencional, não só na capacitação própria de o que eu preciso aprender para alcançar outros lugares e tomar decisões e influenciar marcas, e também ser intencional na capacitação das pessoas que estão ao nosso entorno. Eu queria só fazer um complemento da fala da Tami, que você falou, eu acho que é fundamental esse ponto que você tocou, de que as marcas estão falando sobre pessoas negras ainda, agora, porque a gente está falando sobre isso. E Cida Bento fala sobre isso, né, da gente quebrar o pacto da branquitude muito através daquilo que a gente vem realizando e aquilo que a gente vem fazendo. Hoje é uma necessidade para as empresas olharem para o território, e quando a gente fala de território, a gente está falando de pessoas negras, de pessoas LGBTs, pessoas que fazem parte desse grupo minorizado. E aí, se não for intencional, não vai adiantar. E aí precisa ser intencional para o bem também, né? É isso. Complementando, a gente também aplica essa metodologia híbrida de trabalho. Essa era uma realidade até minha também. Eu morava em Brasília, que era na Zona Norte, então o nosso escritório ficava na Barra. Então, eu levava quase 2h30 ali para ir todo dia. Então, era muito difícil, mas pensando nesse conforto do deslocamento, que muitas vezes também é o que molda a gente, né? Porque a gente tem essa questão de atravessar a cidade, de fato pegar uma Avenida Brasil todo dia, de pegar uma Presidente Vargas, isso constrói personalidade, isso molda um pouco o nosso caráter ali como gente, como morador do Rio de Janeiro, que é essa cidade partida. Mas, enfim, pensando no conforto, a gente adota, é uma medida da companhia, de adotar o modelo híbrido de trabalho, justamente pensando nesse conforto do deslocamento do colaborador, mas é uma medida que não é só da minha equipe, é da companhia como um todo. E falando sobre orçamento de pagamento, a gente tem 2 pontos. O primeiro ponto é com todo mundo que a gente trabalha, a gente tem uma metodologia de ser justo, assim, a gente não tem... Engraçado, porque trabalhando com a Kenny, a galera é muito apaixonada. Então, se você pedir para fazer uma parada e der uma sandália, o pessoal, quero, vai fazer tudo. Mas isso não funciona, eu acho que não é assim que as pessoas vivem, a gente não consegue comprar um pão com uma sandália, né, ou com uma sacola. Então, a gente tem um pensamento muito racional e justo assim, diante de todos os fornecedores que a gente traz. E falando sobre capacitação, interna quanto externa, a gente, a partir desse ano, adotou alguns projetos que de fato, uma iniciativa de capacitação profissional. A gente fez agora, acabou de fazer uma oficina em parceria com o Lennon, que é o nosso embaixador, e com o Instituto Papo Reto, do Raul, ali no Complexo do Alemão, em que a gente abraçou ali, foram 1 mês e meio, mais ou menos, foram 5 semanas de oficina para 20 jovens de periferia ali do Complexo Alemão, de 15 a 20 anos. Então, nosso objetivo foi levar os colaboradores da Kenner, galera que trabalhava com evento, com fotografia, com design, com comunicação, direção criativa, com RH, para dividir com eles o que a gente faz,
para mostrar para eles que é possível, até porque muitas das pessoas que foram lá são pessoas que vieram do mesmo lugar que eles estão. Então, para mostrar, ó, galera, é possível. Então, essa iniciativa de trazer a capacitação profissional dos colaboradores para a comunidade como um todo é uma iniciativa que está começando agora e que, a partir dos próximos anos, vai ter muito espaço lá para a gente. Mas a gente já fez alguns projetos esse ano, a gente ainda vai ter mais um, mas é uma coisa que está acontecendo e que eu, pessoalmente, acho que acredito muito que a Kenner, como marca, não só a Kenner, né, mas assim, muitas marcas têm muito esse papel. E aí é uma coisa engraçada que a gente tem aqui no Brasil, que as pessoas olham para as marcas como se elas fossem um Estado, né? As marcas têm que... Vocês são responsáveis por isso. De certa forma, são mesmo. E aí a gente está muito assumindo esse papel de, bom, o que a gente tem que devolver, a gente devolve. O que a gente puder devolver, a gente devolve. O que a gente puder fazer para a roda girar ali e trazer todo essa contribuição que vocês dão, né, de uma certa forma, a gente vai fazer também. Então, é uma coisa que está acontecendo, espero ter respondido. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Bom dia a todos. Meu nome é José Paulo, sou executivo de inovação, tendências de negócio, tecnologia. Eu queria estender só mais um pouquinho essa questão do território cultural, e a pergunta pode ser para qualquer um dos três, porque a história de vida de vocês são muito semelhantes. Durante muito tempo, as estratégias para criar oportunidades eram de tentar atravessar o túnel, né, como alguém citou aqui, fazendo uma analogia até com a letra da música da Fernanda Abreu. E claramente, hoje em dia, percebe-se que essa estratégia ela era equivocada, porque, pelo relato de vocês e pelas tendências do que a gente acompanha, as oportunidades elas precisam ser criadas nos polos de desenvolvimento para poder desenvolver aquela comunidade, enfim. A questão da educação, atravessar o túnel, ficou muito mais simples, dada a característica das tecnologias, enfim, o acesso à informação, uma série de coisas nesse sentido. Mas existem alguns estudos que comprovam que boa parte da qualidade dessas oportunidades vem com a presença física das empresas nesses locais. Como é que vocês observam esse desafio? O que é necessário para incentivar que tenhamos polos de desenvolvimento empresarial em lugares que não são simplesmente os melhores lugares da cidade, enfim. Essa dificuldade está atrelada à segurança, ao poder público, à falta de investimento, ao interesse das próprias companhias. Como é que vocês encaram esse desafio? Posso começar? Então, como eu falei, eu fiz parte, eu enquanto ser social, tive na minha formação a oportunidade de estar fazendo oficinas e trabalhando em ONGs, como CUFA, AfroReg, e essas duas instituições, particularmente, são conhecidas, né, grandes, porque têm trabalhos há muito tempo, e dentro desses locais existem empresas que botam lá o apoio, né? A AfroReg e a CUFA, acho que todo mundo conhece aqui, e eles têm parceria com várias grandes empresas, grandes nomes, isso de muito tempo, eles conseguem esse acesso, e isso, de uma certa forma, já fomenta alguma coisa dentro do nosso lugar, né? Porque o AfroReg é lá dentro de Vigário Geral, a CUFA tem lá na CDD, em Madureira, então são lugares que fogem um pouco desse radar Zona Sul, né? Centro do Rio. Mas eu acho que existe, no meu caso, né, eu vou falar muito por mim, assim, existiu muito desafio, mesmo tendo a oportunidade de estar consumindo e aprendendo dentro dessas instituições, o meu desafio de entrar nos lugares, sabe, de fato de furar a bolha, de estar nos lugares, porque os lugares que, falando do meu trabalho, que me pagam bem para trabalhar com música, não é esse meu lugar, que é a Zona Norte, que é a Baixada Fluminense. E aí eu acabo tendo que vir muito para esse outro lado de cá para poder ter esses acessos, né? No caso, furar essa bolha mesmo, porque uma pessoa de lá entrar aqui é difícil. Eu toco há quase 18 anos, como eu falei, mas eu sei que tem gente que exerce o mesmo trabalho que eu
há 5, 3 anos e consegue ocupar lugares que, para mim, demorou muito para estar, sabe? Então, eu acho que esse é um grande desafio e é algo que tem que ser mudado. Eu consegui por muita insistência, sabe? Por mostrar mesmo que não, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço e eu vou dar certo fazendo isso. E eu acredito que eu venci, né? Consigo estar muito por isso. Mas realmente é um pouco complicado, existe uma dificuldade, sabe? Mesmo as grandes empresas se associando de alguma forma com algumas ONGs, que não são todas. Eu acho que o Diogo, que trabalha com isso, vai saber falar até um pouco melhor, mas são com essas grandes e eu acho que ainda precisa de mais, sabe? Isso precisa ser, acho que multiplicado. Eu posso fazer só um complemento à sua fala? Esse movimento tem que ser das duas partes, né? Eu trabalho no Instituto de Pesquisa, que tem sede na Zona Sul do Rio, e há uns 12 anos atrás, Marcela me corrija, eu fui convidada pela Red Bull Station para fazer uma apresentação sobre estratégia de música em Vigário Geral. Foi lá que eu te conheci. Foi lá que a gente se conheceu. E claro que na hora eu bati assim, falei, caramba, eu vou lá para Vigário Geral, será que eu vou estar segura? Cheguei lá, tinha logo né, um time assim com umas armas para você abrir para entrar. Mas a gente também tem que ter coragem. E o que foi mais importante é que nesse dia eu conheci a Marcela da Mata, que hoje é nossa parceira profissional de quase 12 anos, e essa luta é uma luta de todo mundo. Foi a minha luta de quebrar a minha bolha, de falar, cara, eu vou, não quero nem saber, vou chegar lá e vou trocar ideia com todo mundo. E a Marcela estava vindo de skate e chegou toda suada lá em Vigário Geral. Ela virou e falou assim, cara, eu vim de skate de Coelho Neto. Eu não sei quantos quilômetros ela andou de skate na Avenida Brasil. Foi 7 quilômetros, assim. 7 quilômetros, para não perder a palestra que a gente ia ter, e depois eu vi no final ela falando para o Marcelo do Gueto lá, pô, tu me arruma aí R$10, que eu preciso voltar para casa com um pouco mais de segurança. Eu falei, vou contratar essa menina imediatamente. E, lógico, os desafios de conseguir fazer isso acontecer, cara, vem da gente também. A gente tem que batalhar para a gente furar a nossa bolha para estar lá, eles batalharem para furar a bolha para estar aqui, porque senão esse movimento não acontece, né? E aí depois aí depois virou uma relação de amor a longo prazo, que a gente vivia lá, que aí eu falei, gente, esse lugar é muito maneiro, eu preciso estar aqui porque eu estou bebendo de informação nova, estou conhecendo gente nova, estou experimentando outro tipo de vida, e eu acho que são esses pontos das duas partes. É cheio de desafio, e a gente tem que tomar muita coragem, porque, claro, tem a violência, tem todas as coisas que podem acontecer ou não com a gente, mas que, às vezes, valem a pena a gente arriscar, né? Não sei se você quer contar. Boa, já que a Adriana comentou de Vigário Geral, vou contar o que eu estava contando ali para ela. A primeira vez que eu fui em Vigário Geral, moro em Belfort Roxo, passava muito por Caxias, via a Passarela Verde, e aí a gente trabalhava numa empresa que estava patrocinando a Afroreg, e a gente foi levar um grupo para conhecer. Chegando lá na passarela para atravessar, muita polícia. Jamais visto, muita polícia. E a gente esperando o que aconteceu, a gente não vai conseguir entrar. Aí vem a pessoa da Afroreg e fala assim, não, tá tudo bem. É porque a gente vai receber uma visita muito especial e vai ver uma apresentação de todos os grupos, etc. A visita especial era nada mais, ninguém menos que Madonna. Então, quis voltar em Vigário Geral várias outras vezes. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu concordo muito com o que a Tami e a Adriana falaram, porque eu acho que tem 2 pontos muito importantes. Para a Bahia, especificamente, em Belfort Roxo, a gente está dentro de um parque industrial que tem outras 7 empresas. Então, de certa forma, a gente influencia essas outras 7 empresas. Só que a gente está em Belfort Roxo. E aí, quem vê RJ1 e RJ2 sabe como é que estão as questões políticas, né? Edmilson Ávila está aí para contar sempre sobre isso. E, mais do que isso, como é a questão da educação dentro de Belfort Roxo. Não só a nota no IDEB, mas todas as coisas que envolvem a Secretaria de Educação. Então, obviamente, por questões de compliance, a gente tem uma política ali de entendimento como que a gente lida com a parte externa, principalmente o que toca o governo. Mas, ainda assim, a gente está com um projeto dentro da educação. A gente levou o Instituto Vini Júnior para dentro das escolas de Belfort Roxo. Então, além de inaugurar alguns CTs lá, eles vão usar uma metodologia de aprendizagem usando o futebol como ferramenta. Então, tem esse olhar. Eu acho que a gente precisa cuidar das relações no município, mas, ainda assim, não desistir do município. Mas eu acho que tem outro ponto que é o mais fundamental, que é o olhar das empresas para que as coisas aconteçam. As coisas começaram a acontecer para Belfort Roxo,
E aí, colocando toda a minha humildade de lado, quando eu cheguei no departamento de engajamento com comunidades. Porque o que acontece é, quem liderava antes era uma pessoa incrível, tinha todo o conhecimento de bar e das técnicas de engajamento com comunidade, mas não conhecia o município. Tinha um olhar através dos diagnósticos feitos por uma outra consultoria que fazia entrevistas virtuais e não chegava no território. Então, o olhar e o contato com o Conselho Comunitário Consultivo começou a mudar quando eu cheguei e outras pessoas de Belford Roxo também chegaram. E aí eu acho que esse é o ponto. Se a gente quer, de fato, ser intencional, a gente precisa abrir oportunidades para os profissionais dessas áreas poderem conduzir. Então, acho que quando a gente fala, por exemplo, de uma campanha sendo liderada num determinado território, a gente precisa, antes de tudo, ouvir a comunidade. Ontem eu participei de um evento chamado Utopia Pragmática. Basicamente, discutia a transformação no mundo a partir dos projetos sociais, e era uma grande loucura que faz sentido. Mas uma das falas foi muito potente, que não dá para a gente querer transformar o mundo sem ouvir a comunidade. Porque se a gente só leva alguma coisa pronta, a gente só está fazendo assistência, a gente não está dando a oportunidade que as pessoas reajam e, de fato, possam se transformar. Então, acho que tem esse olhar atento para as questões que envolvem política e etc., mas também tem o intencional de formar a equipe com os talentos que estão dentro daquele território. Porque aí é assim que a gente descobre uma Tami da vida e faz um contato. Acho que é assim que dá para trazer outras pessoas que são referência daqueles territórios para compor uma campanha. Eu acredito muito nisso. Isso que você falou é muito óbvio, né? Que o trabalho transformador ele está muito conectado com a escuta, com a humildade de trazer as pessoas para dentro. Só que parece que as pessoas não sabem disso, não sabem do mínimo, né? Então, por isso que o óbvio às vezes ele precisa ser dito. E aí, te respondendo do ponto de vista da Kenner, apesar da gente ter 36 anos de história, a gente está fazendo um trabalho de marca muito recente. Então, o nosso trabalho como marca mesmo, ele começa... Tem 2 anos que a gente está, desde 2022, que a gente está se posicionando como marca, a gente está trazendo projetos que nos afirmam e que nos posicionam na sociedade como um todo. Então, eu acho que isso é uma coisa que está no nosso radar, de nos conectar nesses pontos locais, mas é uma coisa mais pensando em futuro. E tem tudo a ver com o que você falou. Movimento de negócio, orçamento direcionado. O trabalho que a gente está fazendo ainda é um trabalho embrionário, apesar de ser um trabalho muito potente, mas a gente ainda enxerga que existe muita coisa a ser feita, como o que você trouxe. Criar polos de capacitação em diferentes comunidades, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, que funcionem mesmo como instituto, né? Eu acho que é um desejo que eu sempre falei lá, da gente criar um Instituto Kenner, que é essa plataforma que capacita, que cria, que dá empoderamento para jovens de periferia, para que a gente tenha, de fato, uma sociedade transformada a curto prazo. Alguém mais? A Júlia. Você. Gente, é uma pergunta bem objetiva, assim, sobre fator desencadeante, né? Diogo estava falando ali rapidinho, mudou quando eu cheguei no departamento de engajamento. Você responde para mim, porque assim, a gente sabe que não tem uma receita de bolo, não vai acontecer em todas as marcas da mesma forma, mas eu acho legal a gente saber como aconteceu, né, no caso de vocês. Então, como que você chegou lá? Alguém te chamou? E essa pergunta também para o Lucas, assim, como é que te chamaram? Você estava lá quietinho ou vocês já eram da empresa e aí viram que podiam fazer alguma coisa em outro lugar, né, para entender como começou? Bom, antes de chegar na Bayer, eu passei 8 anos fazendo consultoria para pequenas marcas de gastronomia e moda. E nos últimos 3 anos eu fundei a Perifa Potente, que é um projeto social que capacita jovens, mulheres, LGBTs e periféricos para algumas áreas do mercado. Trabalha educação e empregabilidade como pilares. E aí, nesse período, desde que eu fundei o Perifa Potente, eu fiquei pensando muito sobre como eu poderia devolver para o mercado ou para a sociedade tudo aquilo que eu já tinha conquistado, que não é grande coisa, mas aí a gente já conquistou algumas coisas. E aí eu comecei a repensar um pouco o público que eu atendia. Então, antes era a maioria das marcas lideradas por pessoas brancas da Zona Sul, que já tinham dinheiro e empreendiam por hobby.
E aí eu comecei a pensar que, bom, eu vou, já que eu estou envolvido no terceiro setor e sou considerado uma das lideranças em Belford Roxo dos movimentos sociais, eu vou começar a atender projetos sociais e negócios focados em ou liderados ou focados para o público negro. E aí eu fui convidado pelo João Diamante para fazer a cobertura do projeto social dele que a Bayer estava patrocinando dentro do Clube da Bayer. Eu nunca imaginei na minha vida, mesmo morando a 6 quilômetros da Bayer, fazer carreira dentro da Bayer. Não era essa possibilidade. Muito porque os portões eram muito fechados para a sociedade. E aí lá tinha uma vaga. A vaga era inicialmente de uma pessoa terceira, contratada para ser um atendimento in-house da agência de comunicação que a gente tem. E aí passou 1 ano e meio, eu estou aqui hoje como Bayer, olhando para essas oportunidades. Então, acho que foi muito no acaso, no final das contas. Eu já estava na companhia, né? A Kenner pertence ao grupo S2 Holding. Eu trabalhava na Headley. Eu entrei na Headley em 2019, muito porque a marca estava fazendo reposicionamento. Eles precisavam de alguém que tivesse o mínimo de relação com a cidade para além da Zona Sul. Estavam descobrindo, né, outros territórios, algo super inovador. E aí eu tinha já um background mínimo também. E a gente trocou uma ideia e acabei fazendo projetos lá, conectando a marca com outras bolhas. E aí, em 2022, aconteceu o desafio da nossa diretora, que era de Headley, ela assumir também a Kenner. Ela falou, cara, preciso de você, acho que você vai fazer um bom trabalho, você está fazendo um ótimo trabalho na Headley, mas eu acho que eu preciso muito mais de você aqui na Kenner. E aí foi isso, vamos embora, ninguém sabia de nada do que estava acontecendo, da imensidão que era a marca. Óbvio que eu já conhecia a Kenner, mas a gente não sabia tanto do negócio, quão potente era, né, do ponto de vista interno. E a gente foi construindo tudo do zero. Então, foi isso. Eu já estava lá dentro, acho que era a pessoa certa ali no momento certo. E estamos nesse relacionamento aí há 2 anos e pouco. Mas eu queria fazer um complemento também sobre isso, porque, né, eu estou há 25 anos fazendo pesquisa de comportamento e eu lembro, como se fosse hoje, em 2008, a Coca-Cola queria lançar uma campanha que era tipo umas pessoas muito esquisitas, um cara tipo tocando violão com uma caixa de alface e um outro uma coisa meio bizarra. E aí a gente e os diretores falam, gente, isso é uma viagem de aço, isso não vai para lugar nenhum, Coca-Cola nunca vai botar isso no ar. E aí, enfim, botaram uma pesquisa no campo. E aí, quando a gente foi para o campo, as pessoas falavam, cara, isso é muito maneiro, porque desde a banda larga eu passei a amar o que é bizarro. A Malu Magalhães, ela tem um cabelo de 2 cores. E aí a gente começou a ver que tinha uma quebra estética a partir da chegada da banda larga, isso é imediato, de um dia para o outro, tudo que era esquisito passou a ter um valor. Então, tinha um dublador também que dublava mal para caramba e todo mundo amava, ele tinha milhões de likes. Ali foi um corte estético, que a gente passou a amar aquilo que não era mais a Malhação, que não eram as pessoas mais perfeitas e tal. Eu não sei se o marco é da pandemia para cá, mas tem claramente hoje um reconhecimento do valor da estética periférica, né? A gente passou a amar usar gíria né, da galera periférica. A gente passou a... Ser favelado está na moda, né? É isso aí. Quantas tipo daquelas influencers chiques agora querem namorar um MC? Né? Essa coisa dos cordões, da estética, do valor da periferia, como, né, acho que com toda a força das músicas também, eu acho que eu acho um adendo engraçado que cria para a gente que é Zona Norte, que é de favela, isso já existia há muito tempo. E hoje tem um monte de playboy querendo ser cria, assim, hoje em dia. Isso é muito doido para mim. Né? No Lucas sabe, eu acho que é muito doido. A gente fez uma pesquisa na Kenner e aí a gente entrevistou diversos públicos, né, de diversas classes sociais. E aí teve uma pessoa que falou... o bandido quer ser playboy e o playboy quer ser bandido. Então, acho que quer passar uma imagem, né? Uma pessoa que era de favela, ele falou, cara, engraçado, porque... A parada de nevar o cabelo, agora todo mundo da zona... Então, assim, tem o mercado que sacar isso, né? Você não vê a Louis Vuitton fazendo uma campanha com a L7, né? A galera já percebeu que isso é uma estética também que tem valor para as marcas. E isso muda tudo. Porque aí todo mundo quer chegar perto, quer se aproximar, quer construir. Eu não tenho dúvida nenhuma que agora é bottom-up.
Não é mais top-down o jeito da gente construir cultura. Verdade. Isso que você falou do Nevô, acho que é muito simbólico, porque é mais um dos muitos exemplos de códigos que a periferia e a favela trazem, que vira mainstream, aí a galera vira popular na sociedade. Camisa de time, cabelo de reflexo, a própria sandália da Kenner, que antes era sandália de bandido, agora é sandália cool, a gente vê... Não, um amigo meu ganhou um Kenner outro dia, assim, numa festa super careta, e ele vibrava. Eu tenho um Kenner! Eu tenho um Kenner agora! Eu falei, gente, é isso, né? Acho que a sandália, o que você falou também, né, da galera da sua empresa, é que traz muito essa sensação de pertencimento. Então, você tem uma sandália, você pertence, você sabe o que isso significa. Então, isso é construído não só do ponto de vista da marca para a sociedade. É muito mais da própria sociedade, da rua para a marca. Então, é engraçado a gente ver isso. Pessoas, caraca, eu tenho uma Kenner, sou cria. Peraí. E que bom que a gente está vivendo isso, né? Eu lembro que eu trabalhava, antes de começar a empreender, eu trabalhava numa empresa de moda, uma grande aí, que a gente não precisa citar nomes, que a gente ainda mantém relações, mas uma das lojas que mais vendia era a loja do Norte Shopping. Mas a gente não podia falar nada sobre o que acontecia no Norte Shopping, porque era isso. A gente sabia quem comprava, era a galera que subia o morro, e aí todo mundo sabia que era isso que trazia rentabilidade para a empresa, mas o esforço de comunicação era esconder esse público que comprava. A gente queria que continuasse comprando, mas não queria dizer que comprava. E agora eu acho que está tudo muito mais fácil, né? Que bom que a gente está conseguindo fazer isso. E até o lance da comunicação, eu acho que o Lucas falou da Kenner. Hoje eu vejo que a Kenner ela comunica muito com a nossa galera também, suburbano, Zona Norte, favelado. Antes, alguns anos atrás, mesmo eu, Tamires, vendo os varão da igreja com calça social e Kenner no pé na favela, sabe? Mesmo eu vendo o próprio menino do tráfico usando o Kenner, não era comunicado. O Kenner não era pra gente. Eu acho que era por isso que também era um produto muito desse valor que a gente buscava, né? Norte Shopping, a gente ia no Natal, era fila pra galera comprar, sabe? Muito doido isso. É um novo mundo possível, sem dúvida nenhuma. E graças a Deus mais verdadeiro, com mais, né, com mais verdade, feito pelas pessoas e não que a gente compra do que vem de fora, né? Eu acho que esse é um super valor. Gente, a gente está a 4 minutos para terminar o nosso painel, então não sei se alguém quer fazer aquela pergunta matadora. Aqui, ó, achei. Tem duas aqui. Ó, eu vou botar aqui uma pergunta, 2 perguntas para a gente encerrar nosso painel. Estão levando o microfone ali para você. Acho que primeiro vai ela, depois você. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu queria perguntar para a DJ Tami, porque aqui na Casa Feijão, sou estagiária aqui, a gente fala muito da cultura de influencer, de influenciadores, como que isso está mudando, até para as marcas também, esse trabalho entre os dois. Teve um painel aqui uma vez que um influenciador falou que hoje o influenciador não é mais, tipo assim, promover a marca e é isso. Ele tem um papel social, de mostrar por que aquela marca é importante e pautar assuntos importantes também. Eu queria perguntar para você, mas para todo mundo que quiser falar também, qual é essa importância do influenciador, da marca e do papel social que ele propõe hoje, né? Então, isso é algo muito, muito importante, e eu até falo que hoje em dia é para além dos números também, né? Porque eu não sou uma pessoa que tem um número exorbitante e, graças a Deus, eu consigo um jobzinho ali de publicidade. E hoje eu entendo que muitas marcas elas buscam muito, mesmo parecendo uma utopia, eles buscam muito a sua identidade, se a sua identidade dialoga com a minha identidade. E quando eu faço algum job nesse sentido, de publi e tal, geralmente eu levo muito para esse lugar da música, né? Quando me falam assim, você é influenciadora, eu sei que isso existe, eu sei que isso é um trabalho, mas eu tenho uma questão com isso, porque eu falo que tudo que eu faço, até nessa área de influência, de trabalho com marcas, é por conta que a música me levou para isso. Então, quando chega alguma coisa para mim, por exemplo, eu fiz uma campanha com uma marca, pode falar o nome, Dri? Com a Mate, que essa campanha não foi só eu filmar
Mate Leão, Coca-Cola. Não foi só eu filmar, eu tomando mate e postar. Não foi. Para mim, teve muito sentimento nisso, porque eu pude entender a ideologia do mate, entender aquela alma solar, que o mate é carioca, que não sei o quê, e aquilo tinha a ver comigo. Eu consegui fazer uma playlist para a marca, que isso, para mim, que é muito interessante, sabe? Pensar em músicas que dialogam com aquele mood. Isso, para mim, que é muito legal. Então, eu acho que quando se tem essa questão que você tem que, né, apresentar um produto, mas mostrar a essência do produto, e quando essa essência meio que bate com a sua, isso que é legal. Então, é por aí. Então, oi? Opa, vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Francisco Diego, sou de Niterói, Rio de Janeiro. Represento aqui a agência Meu Chiado. É uma agência de comunicação, na qual sou gestor. E a minha pergunta é simplesmente a seguinte. A agência Meu Chiado está ligada a uma empresa chamada Sankofa Sustentabilidade, que participou agora do Rio Innovation. E voltando para a pergunta, a gente está para começar um trabalho nos próximos dias com um curso de sustentabilidade, energia eólica, formadora, esse curso de formação para mulheres pretas, periféricas de São Gonçalo. A pergunta minha é a seguinte, pode ser para o Diogo, para o meu querido Lucas, para também, enfim, para todos que quiserem responder. Como essa questão da sustentabilidade, que hoje se tornou tão potente, tão, tipo assim, um olhar meio que se voltou de uma forma tangencial, recorrente nos últimos dias, pode, tipo assim, transformar, pode mudar, possa fazer parte, porque muito do que o Diogo falou é a questão do pertencimento. A Baia hoje está no Belfor Roxo, mas ela transforma a Belfor Roxo, ela foi aceita. Como é que vocês olham isso? Acho que primeiro porque os acionistas pedem. A questão da sustentabilidade hoje, olhando para todas as 3 letras ali do ESG e etc., acho que tem muito a ver com isso. Os resultados que a gente precisa apresentar são os resultados que o próprio mercado pede. E aí, ontem a gente estava tendo uma discussão sobre isso, não era dentro da Bayer, era dentro desse projeto que eu falei que eu participei, que ou a gente vai querendo fazer pelo desejo e vamos realizar todas as práticas de ESG, ou a gente vai pela dor mesmo, porque senão a gente vai ser esmagado. A Bayer escolheu ir pelo querer mesmo, entendendo que, muito por conta do nosso próprio negócio, ter um negócio ali de saúde e também um negócio de agricultura, a gente precisava fazer práticas sustentáveis. Então, acho que a maior dificuldade das empresas hoje é conseguir aliar as práticas sustentáveis ao negócio de fato e traduzir isso em resultados. Falando sobre a Kenner, esse é um assunto que está muito no nosso radar. A gente lida com a sustentabilidade do seguinte ponto de vista. O nosso produto ele é uma borracha, né? A gente está falando de sandália, uma borracha prima, mas a gente pensa muito que ele é um produto sustentável a longo prazo, falando do produto. Você não vai comprar uma sandália hoje, vai comprar a mesma daqui a 2 meses ou daqui a 1 ano. Então, o produto que ele é um produto que foi feito para durar. Essa é uma premissa que veio do nosso fundador, do Peter, lá em 88. Então, quando ele criou um produto para durar a longo prazo. A gente se apega a isso, no sentido da sustentabilidade, mas a gente tem inúmeras iniciativas na nossa fábrica, que fica em Campina Grande, lá na Paraíba, que trabalham com sobra de materiais, com solado sustentável. Então, a gente tem metas de redução de lixo, tem metas de diminuição mesmo de resíduos ou de trazer o resíduo para o produto de volta, muito pensando no longo prazo ali e nessa questão da sustentabilidade. A gente tem laboratórios específicos que pensam nisso internamente, justamente para tentar minimizar e equilibrar, né? Porque é isso, a matéria-prima do nosso produto é uma borracha, ponto. Não vai mudar. Mas o que a gente faz, o que a gente transforma nisso, né? Ele é um produto que dura muito, mas o que não dura a gente transforma ali para que ele volte para o produto, para que a gente consiga criar linhas sustentáveis e para que a gente consiga trazê-lo de volta para a matéria-prima. Gente, infelizmente, nosso tempo acabou. Eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. Cara, é rico do ponto de vista pessoal, né? Do profissional ótimo, mas do pessoal muito, muito mais. Muito obrigada, espero que vocês tenham curtido, que tenha sido importante para todo mundo. Obrigada. Sim.